Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da GoEpic, onde a gente fala sobre estratégia, inovação e boas práticas em gestão de fornecedores e prestação de serviços no episódio de hoje. E vamos receber uma profissional que é referência em eficiência operacional, conformidade e liderança em ambientes complexos. Esse que é o grande detalhe. Pensa num currículo legal, transversal. Então a gente recebe hoje a Lucy. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área administrativa e desenvolveu uma carreira sólida e estratégica, atuando em áreas chaves, né, de maneira transversal, como compra, suprimento, recursos humanos, financeiro, gestão de contratos, frotas, ativos e projetos. Luciano, é um prazer receber você, né, no episódio de hoje. E para a gente começar, conta para a gente um pouquinho dessa jornada, como ela iniciou e o que te trouxe até aqui, por favor. Oi, gente. Oi, Wellington. Foi uma carreira complexa mesmo. Vendo agora essa apresentação, realmente. Eu comecei na construção civil, né, onde eu atuo até hoje, e em diversos ramos da construção civil. Lá eu tive experiências de gestão de projetos, como você falou, complexos, projetos mais fáceis. Atuei muito na área de facility, na área de suprimentos, gestão de frotas. Então, eu agreguei muito valor e conhecimento ao que eu faço hoje. Perfeito. Já de começar pelo teu currículo, já deu para ver que os ouvintes estão em boas mãos hoje, para a gente falar justamente, né, desse tema, que é um tema que vem ganhando bastante atenção, né, no que diz respeito a essa gestão não ser só uma parceria, né, no sentido de prestação única e exclusiva de serviço, mas ser de fato algo que realmente a gente tira do papel essa ideia de as duas partes, né, ganhando. Então, o famoso ganha-ganha que a gente fala, mas trazendo para a realidade, não ficando só no papel, né, e no ideal ali de parceria junto aos fornecedores. E para começar, Lucy, eu quero saber da tua opinião, qual é o papel justamente dessa gestão de fornecedores e direcionando um pouco para a questão do posicionamento estratégico e competitivo das empresas hoje. Hoje o fornecedor ele tem um pilar muito grande na estratégia da empresa. Ele é que vai mostrar a sua marca para o seu cliente final, principalmente na prestação de serviço. Então você tem que trazer hoje fornecedores para a sua área que eles estejam alinhados com a sua estratégia de negócio e com a sua estratégia de marca. Isso é muito importante. Lógico que você tem que ver toda a parte da competitividade do contrato, o fornecedor que te traz a maior competitividade. Então, você tendo um fornecedor com bons preços, com boas estratégias, boa cultura, você vai ser mais competitivo dentro do mercado também. Então, você tem que olhar o fornecedor como um pilar, não tem jeito. Hoje não dá para separar, ele não é mais o seu case e problema. Na verdade, ele tem que ser seu case e solução ali. Legal, legal, muito bom. E então o que você está dizendo aqui para a gente é que essa gestão do fornecedor, ela vai além de fato, né, de simplesmente garantir que essas entregas sejam feitas dentro do prazo e conforme acordado. É isso? Exatamente. O fornecedor ele tem hoje um, um pé na sua marca. Então, quem você contrata vai refletir como o mercado vai te ver. Perfeito. E a gente vê, inclusive, nos momentos, né, de... Hoje, cada vez mais vem aparecendo alguns casos, né, de na verdade, uma marca, ela ser prejudicada justamente pela cadeia dela, né, através dos fornecedores. Principalmente quando a gente fala, a gente já viu alguns casos, inclusive em marcas aí de moda, né, vestuário, de existência, por exemplo, de trabalho escravo, né, ou coisas similares, mas que eu acho que vão de encontro justamente com o que você falou, né, de tem um fornecedor, talvez não fiz, né, e aí não sei nem se é questão o processo de homologação em si, porque ele acaba pegando coisas muito específicas, mas é de fato conhecer esse fornecedor
e talvez até entender, né, qual é a visão dele, os valores, se estão alinhados, né, com o da própria empresa, porque o que você falou, realmente, a gente tem visto cada vez mais acontecer, né, de uma marca ser prejudicada pelos fornecedores, pela cadeia ali como um todo, né, de suprimento. E isso na prestação de serviço, ele é mais visto, porque querendo ou não, ele tem um diálogo com o seu cliente final, né? Perfeito. Um diálogo mais direto. Às vezes na parte de compras de insumos, você não vai ter isso tão cadente, tão visto. Mas na parte de prestação de serviço, se você contrata um fornecedor ruim, provavelmente ele vai afetar no teu cliente, ele vai afetar no teu mercado. Tem que ser muito visto. Então, a homologação, ela acontece, mas o acompanhamento ele é essencial. Você pode trazer um exemplo para a gente, Lucy? Por exemplo, você falou justamente, né, na área de construção, de como um fornecedor poderia prejudicar a marca, por exemplo? Um fornecedor que ele não vai entregar ou ele não entrega com qualidade, por mais que você tenha que faça os reviews, né, que faça a supervisão, ele faltou 3, 4 dias no projeto, ele fica uma semana sem aparecer. O teu cliente ele está vendo aquilo, não tem como você fugir dessa visão do cliente. Aí você tem que ter alguém ali para suprir, para colocar no lugar. Então, tem que ter isso sim. Você falou na questão do trabalho escravo, né? Na prestação de serviço tem que ter um contato, uma atenção especial a isso. Se a empresa que você está contratando, ela está cumprindo a legislação. Dentro do que você, como contratante, pode supervisionar, tem que ser muito bem supervisionado. Porque se acontece esse tipo de problema, é gigante, né? Isso sem contar que os passivos, no caso da prestação, geralmente rebatem no cliente, né? Perfeito. E então, entrando justamente, eu acho que nesse campo, o que que você considera, quais são os principais critérios, né? Pensando de maneira estratégica, que você considera na hora de qualificar esses prestadores de serviço, indo além, claro, né, dessa questão de preço e prazo de entrega, por exemplo? O preço, prazo, a parte de legislação, isso tem que ser um requisito mínimo. O mínimo que ele tem para ser um fornecedor hoje é essa parte conforme. Mas o que a gente tem que olhar a fundo também são os critérios financeiros e operacionais. Na parte financeira, o quanto essa empresa está saudável, o quanto ela tem outros projetos, qual é o percentual que ela vai depender do teu projeto para mover a empresa dela. Então, se hoje acontece um problema, eu não consigo pagar uma nota no prazo, enfim, por um problema bancário, um fluxo de caixa, essa empresa ela vai quebrar? Ela vai deixar de pagar os fornecedores dela por causa disso? Então, qual que é o percentual hoje que o meu projeto representa dentro da empresa? Outra coisa que eu acho muito importante é fazer a pesquisa de mercado. Então, com quem esse fornecedor já trabalhou? Como que foi lá? Foi aplicado muita multa contratual? Então, o outro cliente teve que aplicar muita multa? Isso já é um indicador. Ele pediu muito aditivo? Teve aplicação de muito aditivo? Isso também já é outro indicador que pode dar problema no teu contrato, no teu projeto. Então, às vezes é melhor passar para um segundo concorrente ali, fechar com outra empresa. Então, exige toda uma estratégia de mercado, uma estratégia de rede ali para conseguir bons indicadores e Perfeito, validar essa homologação do fornecedor. perfeito. E essa é uma ferramenta que está disponível, né? Inclusive, você acabou de comentar. A gente acaba chamando bastante, né, de benchmark, de fato, e entender, né, o que aconteceu através da prestação de serviço de um determinado fornecedor. E não é algo, até queria ouvir a tua opinião, assim, mas não é algo complexo de se aplicar, né? Porque o que a gente acaba vendo no dia a dia tem essa possibilidade, muitas vezes, né, o cliente acaba solicitando esse benchmark do próprio fornecedor, mas não vai atrás. Acaba que fica meio que cumprir, né, a política ali da empresa, ou cumprir tabela, né, como a gente diz, e não faz uso dessa ferramenta que, da forma que você colocou e da forma que eu vejo também, é super importante, é prática, né? Eu tenho feedback em tempo real ali. Ninguém vai falar, foi uma maravilha, sendo que a prestação do serviço, né, não atendeu a expectativa, o atendimento em si também não foi bom,
Tem alguma dificuldade você enxerga de aplicar essa ferramenta? Olha, hoje no mercado, dentro da sua área de atuação, geralmente você tem contato com a sua concorrência. Uhum. Não existe hoje um mercado que você fale, eu não tenho contato com a gestão de suprimentos da outra empresa ali. Você consegue aplicar. Uhum. E existem hoje sites que você também consegue fazer uma busca rápida. Lógico que não vai ser tão profunda, mas você dá um Google no nome da empresa, você já vai ter um caminho ali para seguir. Não é tão difícil. É que realmente, às vezes, a correria do dia a dia acaba, né, fazendo a gente não ter esse olhar mais crítico. Mas outra coisa que é muito importante, que tem que ser falado, é a capacidade de operação desse prestador, né? Como que está ali ele com os fornecedores, como que está ele com os próprios clientes internos, que são os funcionários. Então, às vezes, você avaliar também qual é o índice de satisfação dos funcionários com a empresa é muito importante. Porque lá na frente, principalmente os que vão ficar na sua operação, são eles que também vão sair com o seu nome da prestação, do serviço, do projeto. Muito bom, esse ponto muito bom. A gente não para realmente para pensar nisso, né? Que essa satisfação do próprio colaborador, né, vai influenciar na forma como o serviço vai ser prestado para a minha empresa. Isso é muito bom. Esse tipo de dado, como que você faz para coletar hoje, Luci? Tem alguma forma já padrão ou é pedindo de empresa para empresa muda a forma como isso acontece? A gente faz um primeiro na internet, existem sites específicos que o funcionário coloca o nível de satisfação dele com a empresa. A vantagem da construção civil é que você tem uma rádio interna de informações. Legal. Então, quando você vê que o funcionário está reclamando muito, ou que está acontecendo alguma coisa que está fora do padrão, a documentação está acompanhando, mas tem uns pontos ali que está reclamando, se retorna e você começa a olhar aquilo como um possível indicador de melhoria. Perfeito. E dentro da tua experiência, você enxerga alguma forma alternativa de realizar a contratação de empresas que estão começando, por exemplo? Porque a gente vê muito como um critério, né, essa questão da saúde financeira da empresa, mas existem casos também, né, específicos de empresas que estão começando. Não exclusivamente startups, né, mas de fato microempresas que estão começando no mercado. Às vezes tem uma prestação de serviço ou uma agilidade maior, né, do que empresas já estabelecidas, mas esse ponto da questão financeira ele pode pegar. Como que vocês costumam atuar nesse tipo de situação? Geralmente você diminui o tamanho do contrato. Você não vai dar um contrato tão grande para uma empresa que está começando agora. Ela vai ser o teste mesmo. Então você faz pequenos testes com ela, colocando em serviços específicos e vendo como ela desempenha. Uhum. Eu tive um gestor que ele falava uma coisa muito interessante, que assim, não existe fornecedor ruim. Às vezes existe fornecedor que está numa época ruim. Ele já foi muito bom e agora ele está apresentando problema, mas isso não quer dizer que lá na frente ele não vai conseguir retornar às métricas antigas. Uhum. Então, tudo você tem que balancear dentro do seu projeto. Se é um fornecedor muito pequeno, se ele está começando agora, você não vai dar um contrato muito grande para ele. Você Perfeito. vai subdividir esse contrato e deixar uma empresa um pouco maior com o contrato principal e dar uma parte menor para ele. E aí a gente vê como ele desempenha, até para ver se vale a pena manter uma parceria com ele no futuro. Porque realmente, uma empresa menor, às vezes ela vai conseguir te atender mais rápido. Ela vai te olhar como um cliente principal. Uhum. Perfeito. Concordo com o que você colocou. E a gente saindo um pouquinho desses KPIs ali que de fato são mais clássicos, né, indicadores, como que daria para fazer a avaliação, né, desses fornecedores pensando, acho que especificamente em pontos como inovação, a gente acabou de falar de agilidade, né, e talvez até fit cultural, visão, ou missão desse fornecedor. Como é que daria para fazer, né, garantir essa avaliação considerando esses fatores que fogem um pouquinho do que é clássico? O que uma experiência me trouxe, né? É, é juntar os departamentos da empresa. Todo mundo que vai ter algum tipo de ligação com esse fornecedor, seja ela mínima.
A criação do checklist ele é muito importante, porque você vai ter métricas, vai saber realmente o que avaliar. Então, você tem que trazer da sua empresa o financeiro, o RH, a gestão de qualidade, a segurança. Então, todo mundo tem que participar do processo de qualificação desse fornecedor, de avaliar a qualidade dele. Então, quando você faz um trabalho em conjunto, os indicadores acabam sendo melhores. Porque às vezes ele é bom para mim na operação, mas ele está ruim na parte de segurança. Ah, perfeito. Então, você tem que unificar todo mundo ali naquele projeto. A parte tecnológica, tem fornecedores hoje que conseguem trazer tecnologias que a gente consegue aplicar dentro da empresa. Não conhecíamos, passamos a conhecer, e foi o fornecedor que trouxe. Então, você tem que usar essa parte também. Legal. E vira uma troca, inclusive, nesse caso, né? Isso é muito bom. E acho que cavando um pouquinho mais, né, nessa direção, o que você enxerga que mudou nessa questão, né? E qual foi a evolução da gestão de fornecedores na prestação de serviços nos últimos anos? E aí, se você puder trazer para a gente quais pontos, né, de fato ali, ou quais mudanças estruturais mais te chamou a atenção? Depois da pandemia, principalmente, né, que a gente passou por toda a renovação tecnológica. Então, hoje eu vejo que as coisas estão cada dia mais tecnológicas, acontecendo mais no mundo virtual também. A qualificação do profissional hoje, ela está muito melhor do que há 5 anos atrás. Então, hoje você vê que as empresas investem em treinamento. Isso é até um ponto para você colocar de indicador ali do teu fornecedor. O quanto essa empresa está investindo em treinamento desses funcionários. O quanto que os treinamentos que eles estão tendo estão ligados à sua cultura também. Então, isso é um indicador que mudou muito a estrutura da prestação. É, a inclusão de novas tecnologias, de AIs, então tudo isso vem para agregar na estrutura da contratação. Perfeito. E nesse caso, quando a gente foca, né, de fato, direciona para a parte de treinamento, inclusive, vou aproveitar esse gancho aí que você fez para convidar os nossos ouvintes a participar dos workshops, inclusive, da GoEpic. Então a GoEpic investe muito no que diz respeito a treinamento e treinamento do mercado, inclusive, né? Então fica aí o convite para o pessoal. A Isa, né, que está à frente do marketing aqui da GoEpic, com certeza vai deixar um link, né, aqui embaixo depois para vocês poderem aproveitar, né, essa troca que a gente faz com o mercado e aproveitar também para capacitar já os colaboradores de vocês através dos workshops da GoEpic. E dando continuidade, inclusive, Luci, é algo que as empresas realmente vêm pedindo cada vez mais. Certificações já era algo que de fato acontecia, né, no passado, para prestação de serviços específicos, mas agora vem acontecendo um movimento dentro do que você acabou de mencionar, que é para treinamento. E aí, às vezes, as empresas estão querendo entender o nível de inovação, né? Então, ok, de maneira geral, quais foram os últimos treinamentos, né, fornecidos para os colaboradores? E, claro, de acordo com cada área, também treinamentos específicos. Mas o que me chamou a atenção no que você disse foi isso, porque você falou, inclusive, né, de inteligência artificial, e, na verdade, é mostrar o que as empresas, os clientes, né, que buscam fornecedores, vêm demonstrando essa busca por empresas que estão continuamente, né, trazendo inovação ou estão continuamente se transformando. E o treinamento acaba demonstrando isso de uma maneira bem clara. Né? Porque hoje, para você ter um funcionário que está defasado, é muito rápido. Não é como uma época atrás. Então, você parou de treinar, ele ficou defasado em 1 ano, 6 meses. Então, tem que investir nisso. E se a empresa investe nisso, ela também aumenta a satisfação do funcionário, que vai melhorar a entrega. É uma cadeia, não tem jeito. Perfeito. E a gente falando justamente, né, de inteligência artificial, eu enxergo algumas empresas tendo que insistir para o colaborador muitas vezes utilizar, né, o chat GPT. Antigamente você usar recursos que acelerassem ficava estranho, né? Ficava esquisito. Você falava, nossa, é como se a pessoa estivesse burlando o processo. Eu lembro até de testes, né? Se pensar em GoEpic mesmo, né? No passado,
os testes, quando a gente fala de desenvolvedor, eles eram feitos de fato à escura, né? A gente, por ter esse perfil mais de startup, a gente nunca acreditou nisso. O que a gente quer é a pessoa que resolva. Então, se eu vou te dar o desafio, a fonte que você vai buscar, se antigamente era num livro, ou se é consultando alguém, ou se agora é via chat GPT, não me importa. No final das contas, o que eu quero é problema resolvido. E algumas empresas têm que insistir hoje para fazer essa mudança, né, de mindset dos colaboradores, por não sei se ficou algum resquício, né, de estou trapaceando ao fazer esse tipo de coisa, porque até os testes eram offline, né, você não podia consultar nada antigamente, pensando em desenvolvimento específico, mas ainda tem que ser um movimento da própria empresa, né, para que essa mudança aconteça. Fica à vontade, eu te perguntar qual a sua opinião, inclusive, sobre isso. Wellington, ontem eu estava conversando exatamente isso com uma pessoa sobre as AIs, qual que é o nível de segurança, de insegurança, de usá-las, mas a gente começou a ver que tem empresas que estão desenvolvendo suas próprias AIs para operacionalizar dentro do seu negócio. Então, hoje a gente tem desenvolvedores trabalhando nas AIs dos negócios. E isso vai ser uma grande realidade. Não adianta tentar fugir disso ou ter medo, é ensinar como usar e colocar para aplicar. É bem simples. E a gente fala, interessante isso que você falou, Lucy, porque essa questão do medo, né, inclusive, de isso é antigo já, né? Para qualquer tipo de inovação, a gente tem um tipo de medo novo. Inovou com alguma coisa, aparece um medo diferente, né, junto com isso. E querendo ou não, a inteligência artificial, ela acabou trazendo, né, principalmente no início. Bom, primeiro que já tem muito filme a esse respeito, né? A gente fala do sci-fi, mas justamente que os robôs vão dominar o mundo, inteligência artificial. E a gente acaba não entendendo que isso acontece, na maioria dos casos, em ambientes controlados, inclusive. E aí, dentro desse ponto, o que é possível enxergar que às vezes as pessoas não acreditam não, a tecnologia vai te liberar para fazer tarefas que são mais estratégicas ou que vão trazer mais valor agregado para a organização. E a pessoa fala, vai me liberar para fazer tarefas mais estratégicas? Vai me liberar para me mandar embora, né? Vai me liberar para outro emprego. E não é, né? Se a gente falar especificamente hoje do setor de compras, é fantástico, né, o que a gente está conseguindo fazer através, né, dessa utilização de inteligência artificial. Então a gente tem vários cases hoje, né, na GoEpic que é justamente, às vezes compra deixa de lado, né? Tem muito dinheiro na mesa quando a gente fala de curva B e C. Tem gente que usa, né, curva B, C, D e E, inclusive, ainda. É, E o que a IA faz, nesse caso, é justamente, então tá, se B e C, né, não é justamente o que diz respeito ao core da empresa, o negócio principal, geralmente está em curva A quando a gente fala, continua então, né, tendo alguém direcionado, que é o caso para a curva A, que é importante, a gente está falando de contratos de altíssimo valor, né, normalmente, e curva B e C, eu passo a fazer muitas coisas de maneira automatizada, né, enviar cotação, que eu vou parar para fazer isso hoje em dia? Mapa, por exemplo, né, de cotações. Não. Inteligência artificial já trazendo resultado automatizado. E é justamente o caso, né, em que essa frase ela se torna verdade. Liberar as pessoas para trabalhar de maneira mais estratégica. Então, B e C acaba não sendo, né, o grande ponto. Claro que eu consigo trazer muito ganho se eu olhar para B e C de maneira adequada, mas aí eu passo a olhar para a curva A. Então, fazer justamente o que a gente está falando aqui. Nessa gestão dos fornecedores de maneira melhor, negociações melhores, né? E buscar uma parceria mais próxima, né, junto aos fornecedores. Que eu acredito, né, que talvez seja um dos pontos que você deve ter visto aí ao longo da tua carreira, de manter, né, essa comunicação aberta ou confiança, né, junto aos fornecedores, trazendo resultado. Então, Lúcio, eu quero aproveitar um gancho para justamente te fazer uma pergunta, que é que boas práticas você recomenda para manter, né, esse alinhamento junto aos fornecedores, pensando tanto em elemento estratégico quanto de prazo, qualidade, mas também pensando justamente nessa questão, né, de confiança e engajamento ao longo de todo o ciclo, né, de contratação. Hoje eu vejo muito uma necessidade da comunicação aberta, como você mesmo falou,
porque o fornecedor está dentro do seu negócio. Não adianta você querer que ele não tenha mais uma parte estratégica, não adianta mais ele estar afastado, você vai ter que abrir algumas informações do seu negócio para o seu fornecedor, isso não tem jeito. Uma aplicação que tem dado muito resultado são as reuniões semanais com os fornecedores, onde a gente aplica as nossas expectativas, alinha as questões e também entende quais são as dificuldades que eles estão tendo ali no projeto. Eu posso usar um exemplo que não é da construção, mas que eu vi acontecendo, de uma empresa que ela estava fazendo uma nova tecnologia em ar-condicionado. Então, eles mandavam fornecedores para o Brasil inteiro. E eles tiveram um problema de faltar um conector. Então, às vezes, a pessoa estava em outra cidade, faltou um conector. Como eles começaram a descobrir que esse problema foi sistêmico? Nas reuniões semanais. Mais de um fornecedor veio reclamar da falta desse conector. Então, estava gerando um retrabalho, estava gerando gastos desnecessários de manter esse fornecedor fora da cidade dele por mais tempo, para a chegada desse conector, que às vezes demorava 2 dias, e foi verificado e aliado numa reunião semanal. Então, você tem uma supervisão, sempre se tem uma supervisão, mas você não sabe o que está acontecendo na outra cidade. E aí você descobre que o problema era sistêmico. Essa é uma prática que, para mim, tem trazido bastante resultado. A inteligência artificial, os sistemas são importantes, lógico. Poderia ter implantado um checklist antes, um checklist sistêmico, um checklist via software que resolveria o problema. Mas a gente só vai descobrir realmente quando acontece, né? Perfeito. E é muito legal ver isso, né? Você trazer esse comentário, porque são metodologias que elas já existem, né, há um certo tempo, só que eram muito utilizadas, por exemplo, pela área de TI. Se a gente falar de reuniões semanais, né, tá muito alinhado com a metodologia Scrum, por exemplo, de ter weekly, né, meetings ali para justamente entender e tirar esse atrito da área de negócio versus time de desenvolvimento, né, ou dono do produto versus o time de desenvolvimento. E trazendo até mais ainda para a realidade, né, de desenvolvimento de software, a gente ainda tem as dailies, né, que são reuniões diárias ali, sempre rápido, justamente com foco de fazer esse alinhamento. Mas bem legal, isso que você comentou, né? E trazer isso para a realidade de gestão dos fornecedores. Muito bom. Outra coisa que eu tenho visto acontecer, que eu particularmente acho muito legal, são as cerimônias de premiação no final do ano. Então, tem algumas empresas que determinam os critérios, fazem um checklist e no final do ano premiam os fornecedores parceiros que ficaram dentro do que era esperado. Isso acaba trazendo uma parceria muito maior, porque ele sabe que no final do ano ele vai ser reconhecido. Aham. Nossa, isso dá um tema para um novo episódio de podcast, porque deve ter muita coisa ali. Eu, particularmente, tenho interesse em entender, né, que práticas, o que de fato faria sentido ali no que diz respeito a esse reconhecimento, que realmente traz o fornecedor para perto. Talvez a gente pensar no futuro em um podcast específico ali, um episódio para falar disso, porque deve ter muita coisa legal para trazer. E você falou de erros sistêmicos, né? Isso eu achei interessante, que podem justamente ser detectados, né, nessas reuniões semanais. E aí, como a gente falou de erro sistêmico, o que você pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes de como estruturar planos de ação, né, justamente para essas não conformidades que são recorrentes, né, ou para erros que são sistêmicos, sem comprometer esse relacionamento comercial ali com o fornecedor. A partir do momento que ele é identificado, que você tem a causa raiz, você tem que fazer o plano de mitigação e os planos de ação e acompanhar de perto. Essa é uma prática de mercado que já existe, mas não tem muito como fugir. Você pode fazer via softwares, hoje tem softwares que você consegue fazer isso, receber fotos, enfim. Os lugares que dá para fazer. Definir bem as responsabilidades, mas o que ajuda de verdade é colocar os planos de ação e as datas em contrato. Porque uma vez que você coloca no contrato, você sai do nível pessoal e vai para o nível formal. Então, quando você está executando,
Tá aqui, tá no contrato, a gente assinou. Então, a gente está executando o contrato. É importante. Mas também tratar as não conformidades como uma oportunidade de melhoria. Se eles tivessem visto essa questão do conector apenas como uma demissão iminente de alguém ou coisa assim, eles não teriam visto que poderia ter sanado antes. Que um checklist do que é enviado já teria resolvido, que ter uma conexão maior com o seu parceiro já teria resolvido também esse problema. Então você sempre tem que tratar a não conformidade como uma opção de melhoria, como oportunidades de melhoria. Agora, assim, cada empresa, cada setor vai ter os seus indicadores de não conformidade, quantas não conformidades aquele fornecedor pode ter, o que são consideradas não conformidades graves, então vai variar muito de setor para setor. Perfeito. E pensando especificamente em gestão de riscos, né, para contratos de serviços que são críticos ou estratégicos, de que forma você lida com isso hoje? Olha, a parte financeira, a gente está usando seguros, isso não tem jeito para mitigar esses riscos. A análise do risco antes de começar a prestação de serviço também é muito importante. Então, verificar os riscos, planilhar os riscos, criar um ranking deles e ir acompanhando, ainda é a melhor forma de verificar um risco de um projeto ou de um contrato. Perfeito. E na pergunta anterior, a gente comentou, né? Você trouxe inclusive um ponto de ter, né, essa questão dos planos de ação já em contrato. E o que me vem à mente é justamente, é, lógico, né, que a gente precisa formalizar tudo e ter tudo em contrato, mas o fato de eu ter que acionar alguma coisa que está lá quer dizer que já deu ou muito errado, né? Ou está muito próximo de dar muito errado. E eu vejo alguns setores hoje, algumas empresas fazendo algo um pouquinho diferente no sentido de, ao invés de eu penalizar, eu pensar até em bonificação. Você falou inclusive desse evento de final de ano, né? Que é ótimo para a questão de reconhecimento. Para serviços críticos, você já viu algum tipo de prática assim, né, no setor de vocês hoje? Ou até utilizam isso, essa questão da bonificação ao invés da penalização, ou bonificação mais penalização, dependendo do caso? A gente utiliza, às vezes, colocar uh, alguém da nossa operação dentro do fornecedor, para que possa entender o que está acontecendo, principalmente se é um fornecedor crítico a ponto de parar o projeto. Aconteceu alguma intercorrência muito grande. Então, colocar alguém da nossa empresa dentro do fornecedor para ajudar e ver o que está acontecendo. Então, é um acompanhamento mais de perto ainda. Realmente, quando você vai já executar cláusulas contratuais, a relação não vai ser tão boa. Então, colocar alguém da tua empresa lá, olhando, ajudando, vindo com a sua expertise para dentro do fornecedor, às vezes ajuda muito também. Então, eu vejo isso como uma bonificação. Com certeza, porque é um custo de vocês, inclusive, né? E muitas vezes algum especialista tendo que acompanhar ali. Realmente pode ser visto como uma bonificação, né? Esse especialista, né, do próprio cliente inserido no dia a dia ali na operação do cliente para ajudar, né, em questões ali que são sistêmicas, né, ou até pontuais em alguns casos. Uhum. Legal. O sistêmico ele é um pouquinho mais difícil de resolver, principalmente quando vem do seu fornecedor. Mas algumas questões elas são realmente pontuais. Ou falta um olhar mais direto, ou falta um conhecimento técnico que você tem que você pode levar para o seu fornecedor. Olha, vamos seguir por esse caminho aqui, vamos implantar essa prática. O Scrum mesmo, ele serve para projeto, mas serve também para um fornecedor dentro da empresa dele. Então, se você conhece algumas práticas, leva para o seu fornecedor. Com certeza. Pensando em empresas, né, que já têm um porte ali médio para grande, com certeza já passou por várias situações, né, similares, inclusive. E essa troca realmente ela é muito importante. Então, eu levo um aprendizado para o fornecedor, acabo aumentando a qualidade dele, né, do que diz respeito à prestação de serviço específica que ele faz, porque essa troca beneficia, no final das contas, vocês, né, e o próprio fornecedor.
E, Luci, entrando em um tema mais específico, né, relacionado à tendência. Querendo ou não, né, a gente está com o pé aqui no presente, mas querendo olhar, né, o que vai acontecer, ou quais são as previsões ali, né, no que diz respeito à tecnologia. E quais são as tendências que você enxerga, né, o que você acredita que vão moldar esse futuro, né, da gestão de fornecedores de serviços no médio ou até mesmo no longo prazo? É, interessante que vocês são da área de tecnologia, eu falo muito do mundo VUCA, né? Que eu tenho visto. Então, a volatilidade do mercado, a agilidade, ela é essencial. Hoje, a um médio e longo prazo, praticamente não existe. A gente já está no futuro, né? Sim. Daqui para frente está até difícil de ver o que vai surgir, porque são várias ferramentas novas. Mas o uso de inteligências que consigam aprender com o seu negócio, então você vai alimentando, ela já vai fazendo as previsões, os usos de BIs que hoje conseguem pegar dados imagináveis, assim, a gente consegue trabalhar com uma quantidade de dados enormes dentro das plataformas. Hoje existem plataformas específicas que fazem a gestão do contrato do teu fornecedor. Então, você vai subir o documento, ela já vai verificar data de vencimento, ela vai verificar veracidade, ela vai verificar número de registro. Isso dispensa o cheque humano? Ainda não, mas no futuro eu acredito que sim, vai ajudar muito. E atua diretamente no seu saving. Se você não implantar tecnologia, você vai gastar com coisa que não precisa e vai aumentar o seu risco. Então, essas tecnologias elas vêm para já diminuir o risco e aumentar a confiabilidade do teu contrato. Ela consegue prever o fluxo de caixa do teu fornecedor, consegue prever quando ele vai ter problema de mão de obra especializada, que é um grande problema hoje na construção civil. Então, o uso de ferramentas e softwares é uma realidade e quem não se adequar vai ficar para trás, não tem jeito, não vai ter competitividade. Perfeito. E justamente achei interessante, né, você usar o VUCA. Realmente é um acrônimo, né, que vem sendo utilizado muito depois da pandemia, né? Então, durante a própria pandemia, né, a gente ouviu bastante a utilização desse acrônimo. E é um momento que a gente vive, né? De fato, não foi só mais VUCA do que a própria pandemia. Eu acho que não teve um momento que, pelo menos que eu vivi, né, da gente falar justamente de volatilidade, incerteza, a própria complexidade e ambiguidade, né, do ecossistema, do todo. Aí a pandemia ensinou pra gente muito bem isso, né? E nos trouxe justamente, né, essa. Quando a gente fala justamente dessa questão, né, da complexidade, poxa, ninguém estava acostumado, né, a trabalhar de maneira remota e agora ninguém vive sem. Então, pelo menos uma vez a cada X dias, né, as pessoas querem fazer home office ou trabalhar de maneira remota. E quando a gente fala de tecnologia, que é um dos pontos que você trouxe, mesma coisa. Vulca na veia, se é que dá para dizer isso, mas de fato é o nosso dia a dia, né? Essa questão desse acrônimo ali, ele marca muito o dia a dia de tecnologia. Legal, legal você ter trazido esse termo, porque ele tem saído um pouquinho das conversas e talvez porque justamente virou realidade, né? A gente agora acaba respirando isso no dia a dia e falando um pouco menos, mas muito bom. E aí eu queria perguntar para você, já que a gente falou, né? A gente falou de VUCA, trouxe um pouquinho essa questão da própria tecnologia, né, como sendo algo que é fundamental para que a gente consiga garantir esses avanços, né, na velocidade que o mercado acaba nos chamando a fazer. Como é que você enxerga o papel da tecnologia e da automação, né, nesse contexto? E as soluções, né, realmente que estejam transformando a gestão de fornecedores hoje? Tem sim. As novas plataformas, hoje você consegue fazer requisição em plataformas que vão pegar o seu histórico de antigas requisições. Uhum. Então, ajuda muito. O teu fornecedor, ele pode ser consultado por essas plataformas. Hoje ele consegue subir a documentação dele direto pela plataforma, fazer a gestão do contrato praticamente quase que na sua totalidade nas plataformas, né? Quando a gente fala de prestação de serviço,
ajuda muito, porque o nosso volume de documento numa prestação de serviço é muito grande. Então, você vai ganhar tempo para lidar com o fornecedor mesmo, para fazer as reuniões semanais. Você vai focar no estratégico, como a gente falou antes. Então, o uso das plataformas hoje faz você focar no seu estratégico e não mais em ficar conferindo o documento. E dentro desse ponto, Lucy, que você acabou de comentar, realmente é muito importante esse olhar, né, para a tecnologia, para que questões mais estratégicas sejam levadas em consideração com o tempo que elas merecem, né, inclusive. E aí eu vejo muito do que você trouxe, e aí já vou deixar o convite, né, para os nossos ouvintes acessarem o site da GoEpic para poder entender, né, um pouco mais do que a gente faz. Mas é isso, né? A ideia das plataformas, se eu pensar justamente no que a gente faz hoje no nosso dia a dia, é trazer cada vez mais esse ecossistema completo. Então, por exemplo, quando eu falo de ecossistema completo para compras, que é o nosso caso, então eu vou ter justamente a gestão dos contratos já de maneira integrada. Integração de sistemas tem que existir, né? Não é mais um pode ou must have, né? Tem que ter. Não é algo desejável, né? Então, eu garanti essa centralização de dados, gestão dos contratos. Você tocou num ponto muito importante, né? Então, se eu vou fazer uma solicitação, eu garanti que estou consultando uma base histórica. E se eu puder consultar essa base histórica com inteligência artificial, por exemplo, né, e garantir que, poxa, a gente entrega hoje informações, né? Eu pensando no nosso dia a dia de fiz uma cotação agora e essa mesma cotação ela havia sido feita há uns 3 meses atrás, por exemplo, desse mesmo fornecedor. E agora ela está 20% mais cara. Né? O que está acontecendo? Então, esses insights chegam já, né, para o comprador ali, na verdade, nesse caso, o solicitante, para depois ir para o comprador, mas eles já chegam via inteligência artificial. Toda essa análise, né, de histórico e até fazendo um comparativo, porque a gente, quando fala de compras, às vezes se atém, né, muito a questões de preço, por exemplo. Faz sentido quando a gente fala de curva B e C, mas para serviço, não faz, né, na grande maioria dos casos. Ou, nem vou dizer grande maioria, né, para não ficar muito tendencioso, mas em boa parte dos casos, não faz sentido eu me ater só a preço. Então eu vou ter que pensar de fato, né, na forma, desde o atendimento, o próprio benchmark que você trouxe lá no início, mas eu tendo acesso a dados e fazendo uso de tecnologia, mais inteligência artificial, né, e buscando um ecossistema que é completo e integrado, com certeza, né, eu vou estar não só no que diz respeito à performance, eu vou estar à frente, mas também em questões estratégicas, o próprio saving, né, que você mencionou. Hoje, por exemplo, quando eu falo de serviço, dentro da plataforma da GoEpic, a própria especificação técnica é feita de maneira automatizada, que é justamente onde muitas vezes a gente bate cabeça, né? Se eu pegar, às vezes as pessoas têm menos experiência num determinado ponto, gente, como é que eu vou fazer especificação técnica de algo que é complexo? De novo, entra a inteligência artificial sugerindo como fazer, trazendo templates, trazendo modelos, né, de maneira automatizada. Então, sim, eu concordo muito com você, né, no que você trouxe. E a gente volta para aquele ponto, né, de liberar pessoas, né, para fazer coisas estratégicas ou fazer uso da tecnologia para ser mais estratégico ainda, né, com base nos dados ali que são fornecidos no dia a dia. Aí eu vou para o ponto pessoal de carreira seu. Eu acho legal a gente trazer essa proximidade aqui para os ouvintes, né? E aí eu queria te perguntar, qual foi o maior desafio, né, que você já enfrentou na gestão de fornecedores e o que você pode compartilhar desse aprendizado com os nossos ouvintes, Lucy? Foram muitos, né? Em 15 anos, na prestação de serviço é um desafio diário. Quando você pensa que já viu de tudo, sempre aparece uma coisa nova. Mas ano passado teve uma situação que me marcou muito, né? Que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. A gente estava atuando em Canoas, que é uma cidade satélite ali, que seria como a grande São Paulo, e ela também foi alagada. E diferente da pandemia, que foi uma situação global, que todo mundo estava se adaptando, a gente teve que se adaptar a uma situação específica. O que aconteceu lá foi que houveram várias rupturas de fornecedores, fornecedores que a gente não conseguia mais contato, para tirar o pessoal que estava lá ou até para enviar alguém para lá foi muito difícil. E isso trouxe uma aprendizagem gigante. A gente começou
a rever nossos fornecedores regionais, nossos fornecedores locais, começou a contar com fornecedores de outras regiões. Então, hoje não se fecha um contrato mais só com fornecedores locais. A gente sempre tem ali um fornecedor adicional de outra região. O nosso próprio contrato jurídico foi todo revisto para que esses riscos fossem mitigados. Lógico que nenhum contrato, por lei, vai mitigar uma causa maior, que foi o que aconteceu ali, mas tinham coisas que a gente não via que passou a ver. Os nossos seguros, eles foram todos revistos também, então hoje não se começa um projeto novo com certas cláusulas de seguro que não tinha antes. Então, foi necessário rever a um nível grande, rever a resiliência de quem a gente está contratando na localidade. Então, quanto esse fornecedor consegue ser resiliente a intempéries como esse. Foi um grande aprendizado. A gente teve que usar muita tecnologia para conseguir alertas de voo, que foi uma época que não tinha voo nem nas cidades próximas. Então, a gente teve que aprender a usar tecnologias disponíveis na internet, tivemos que acionar várias agências de viagem. Então, foi uma verdadeira operação de guerra. Nossa, Foi um ponto bem marcante. Mas, a contraponto, assim, tiveram fornecedores que a nossa parceria aumentou muito. Que a gente ficou lá numa situação realmente de parceria. Tem que ficar, não tem como sair, vamos tocar junto isso, e acabou alinhando muito com os nossos fornecedores atuais. Então, foi um aprendizado para todo mundo. é, a gente fala de estratégia, de tragédia, né? Realmente é algo que não dá para minimizar, né? O que acontece, mas ainda assim você trouxe um ponto muito positivo, que é essa questão do reforço da parceria, né? Com alguns fornecedores. Então, nesses momentos acaba ficando claro, né? Quem a gente acaba buscando intensificar, né? Essa parceria, e quem realmente não tinha, né, condição de fazer algo naquele momento e talvez até identificar que poderia ter sido feito, mas a pessoa às vezes acaba usando, né, alguns pontos ali para deixar de fazer da forma que deveria. É uma excelente oportunidade nesse caso, pensando em fornecedores, para enxergar quem realmente, né, tá ou tem uma visão alinhada. Esse é um caso, acho que específico de visão, inclusive, né, e de missão, que não, tô no meio de uma tragédia e eu tenho que fazer acontecer, vamos ter que resolver. Tem pessoas ali, né, em situação de altíssimo risco, inclusive, e vamos lá, né? Que aprendizado, hein? Não, mas foi um aprendizado muito grande, até para nossa, fora da prestação de serviço, nossa gestão de facility, porque a gente não imaginava, não tinha como. Você pode prever uma coisa menor ou ter um tempo de reação. Ali o tempo de reação foi muito pequeno, então a gente aprendeu muito. Foi um aprendizado bem complexo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje já tá melhor. Então, Com certeza. Bom, e fica aí essa mega experiência para os nossos ouvintes de aprendizado. E Luci, indo para a última pergunta, o que a gente pode compartilhar, né, com os líderes que estão buscando fazer esse redesenho de suas estratégias ali, pensando em sourcing? E qual, não sei se é principal, né, mas qual recomendação você poderia dar para esses líderes que estão buscando isso? é, realmente é manter a parceria, manter a comunicação aberta, revisar a documentação sempre, prever os riscos. A liderança, ela vem de uma parte de percepção e também de contatos. Não adianta você querer só executar contratos, executar cláusulas, você tem que olhar como um todo, não tem jeito. Tem que olhar o indivíduo também. Perfeito. Perfeito. Infelizmente chegamos ao final, né, de mais um episódio do podcast do GoEpic. Luci, foi um prazer, tá, receber você.
Deixo aqui o convite para os ouvintes, né, para ouvirem os outros episódios também. Tem muita coisa boa, tem muito conhecimento compartilhado. E nesse episódio não foi diferente. Então, muito obrigado, Lucy, pela tua participação. E conta com a gente aí para qualquer demanda futura, né, e parceria. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, Wellington. Obrigado. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.